Hoje a gente vai ler. A gente ficou na metade do 13, né? Na verdade, um pouquinho antes da metade. Do 13? Isso. Eu não consegui entrar ontem. Na verdade, eu entrei, mas é porque às terça-feira tem algumas meninas que têm culto, né? Tem células, tem grupo de convívio. E aí só tinha uma menina ontem. Eu falei, eu acho melhor deixar então só para quarta-feira. Aí a gente fez um combinadinho para fazer só hoje mesmo. Então tá. Então, nós paramos na segunda, no 13? Nós já tínhamos começado a ler o 13? Isso, nós paramos lá no... A gente vai começar o versículo 13. 13 e 13. 13 e 13? Isso. Tá, lá Paulo e Barnabé. Isso, na Antioquia da Psídia. Isso. Então tá, vamos lá, meninas, fazer uma oração para nós iniciarmos, convidar o nosso amado Espírito Santo para nos trazer sabedoria, graça, entendimento, porque hoje vai ser uma bênção. Amém. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que o Senhor tem nos dado e que o Senhor tem nos colocado juntas aqui, Senhor, para buscar mais conhecimento da Tua palavra, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos, meu amigo, para estar no nosso meio, trazendo discernimento, trazendo clareza na nossa mente, que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, trazendo revelações profundas, Senhor, que a Tua palavra venha falar conosco, Senhor querido, como nunca antes, Pai. É isso que nós esperamos, é isso que nós buscamos em Ti, Pai. Mais conhecimento, mais da Tua graça, mais do Teu poder, Senhor. Continua conosco, Tu és o nosso convidado especial do início ao fim dessa reunião, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa leitura, meninas. Eu acho que todas que estão aqui já estiveram nas outras, né? Mas eu uso a versão da minha Bíblia que eu estou usando é a NVT. E nós vamos ler hoje no capítulo 13 de Atos. E vamos continuar do versículo 13. Atos 13, 13. É uma leitura bem extensa, Adri. Eu acho que eu vou ler até o 44. O que você acha? Sim, porque continua, né, a história. Isso. Vamos lá, então. Pode ser. Jane, parece que tem gente nova aí hoje, que é a primeira vez. Eu vi alguém comentando que é a primeira vez no estudo hoje, tá? Que bênção. Deixa eu ver aqui. A Juliana. Juliana, que bênção. Então, Juliana, nós estamos lendo Atos, livro de Atos, né? Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 13, dando continuação ao capítulo 13, e vamos iniciar do versículo 13 também para frente. E aí a gente vai lendo, vai parando, vai comentando, vai conversando. E se você tiver alguma pergunta, pode nos chamar aqui. Pode abrir o microfone, fazer a pergunta, ou chamar a gente no privado, ou chamar lá no grupo, fica à vontade, tá bom? Vamos lá então, meninas. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Psídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com
poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme a sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês, gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele... Perdão, meninas. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas, ainda assim, pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Amém. Amém. Você quer que eu continue, Dri, ou tu quer falar alguma coisa sobre essa passagem que a gente leu aqui?
Continua, porque é a continuação do que você está lendo até agora. Depois a gente já passa para o 14, qualquer coisa. Ok. 44. Versículo 44, que é sobre Paulo e Barnabé se dirigem aos gentios, né? No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-las aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Uau! Quando os que conhecem a palavra não querem, né? Tem os gentios que, quando ouvem, se alegram e agradecem a Deus por receberem a palavra, né? E a gente vê muitas das vezes isso tão claro no nosso meio, né? Que quem está perto, eles estão arrumando uma confusão, eles estão arrumando uma coisa para calar você, para tirar você de onde você está, para te desanimar, né? Para tirar a sua dedicação, né? A espalhar as boas novas do reino, e que muitas das vezes nos entristece muito, né? Mas quando a gente chega com a palavra para aqueles que ainda não conhecem, eles se sentem muito gratos, né? E agradecem ao Senhor por a palavra ter alcançado eles. É verdade, Johnny. A gente vê aqui nos primeiros versículos, né, que você leu, uma das coisas que chama a atenção aqui da gente é a pregação, né? Tanto a pregação de Paulo como a pregação lá de Pedro no começo, né, tem muito a ver. Parece que é quase a mesma pessoa que está falando, né? Porque eles estão falando da mesma coisa, né? Só que Pedro estava lá adiante e agora nós estamos falando de Paulo. E toda vez que a gente vê eles ali com autoridade para falar da palavra do Senhor, né? Seja a quem for ali, seja na sinagoga, onde eles estiverem, eles estão o quê? Relembrando das promessas do Senhor. Eles começam sempre lá em Moisés, no povo, né, na lei, que era o que eles tinham ali também, né? A princípio, nós temos todo o Novo Testamento aqui para gente, mas eles não tinham o Novo Testamento ainda. Ele estava sendo escrito, então eles tinham o Velho Testamento ali, eles tinham imprimido neles a lei, né, de Moisés. E aí eles começam a falar sempre da lei de Moisés, do povo que foi retirado do Egito, né? Do que o Senhor prometeu a eles, e vem vindo, né? E as promessas vêm vindo, né? De Abraão foi falado, né? Isaac, Jacó, depois José, e aí então o povo do Egito, depois Davi, né? E aí eles colocam Davi como alguém ali que estava falando não de si mesmo, mas do próprio Jesus, porque Davi, ele foi morto, ele foi enterrado, os seus ossos estão ali, mas ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando de alguém que viria do trono dele, né? Que Jesus viria. Então, assim, você vê
eles sempre relembrando o povo do que já estava escrito, né? É como se eles falassem: vocês não lembram do que foi escrito? Vocês não lembram da promessa? Isso já era se falado, nós estudamos isso há tanto tempo, há tantos anos, e isso aconteceu. E agora, aqui bem pertinho de nós, aconteceu. João Batista veio, né? E ele falou que viria alguém após ele, que ele não era digno de desatar as sandálias de seus pés. Então, eles vão relembrando tudo que acontece, né? E com essa lembrança, a gente vê tantas conversões, né? Com a lembrança da palavra, você não lembra? Então, assim, em nossa caminhada com Jesus, nós também precisamos relembrar das promessas, nós também precisamos trazer a memória o que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito, a respeito da noiva, a respeito da igreja dele, não só a respeito de mim, não só a respeito, né, daquilo que eu quero viver, mas a respeito do plano macro do Senhor com a noiva, com a igreja. Então nós precisamos também sempre estar relembrando, porque quando nós relembramos o que já lemos, porque muitas vezes já lemos tantas vezes, né? A palavra, já ouvimos tantas vezes, mas nós precisamos ter em nossos corações e relembrar na nossa consciência o que o Senhor é capaz de fazer, o que Ele já fez e que Ele continua sendo o mesmo Deus que fez lá, o mesmo Deus que vai fazer lá adiante, o mesmo Deus está fazendo hoje aqui. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso. O povo que resgatou, né? O Senhor que resgatou o povo do Egito, né? O Senhor que fez tantos milagres ali. Então, esse foi um milagre tão marcante na vida de todos eles, que eles sempre falavam dali, né? Desse resgate do povo, do mundo, né? O Senhor trazendo eles para o deserto para mostrar quem Ele era. Então, assim, nós como igreja precisamos sempre trazer à memória o que nos dá esperança, para a gente entender o que está acontecendo aqui agora, porque senão nós vamos ficar que nem os judeus. As coisas estão acontecendo aqui agora, hoje, e eu estou esperando que vá acontecer um dia. Precisamos acordar, noiva de Cristo, porque eu acho que a nossa oração precisa ser assim: Senhor, eu quero estar antenada, conectada com aquilo que o Senhor está fazendo agora aqui. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor está fazendo aqui agora. Eu não quero ficar pensando que há de acontecer, que há de vir. Ficar esperando pelo futuro ou no passado, vivendo do passado. Ah, Senhor, como era maravilhoso aquele tempo. Eu subia no monte e os gravetos acendiam, era maravilhoso. Vivi isso também, né? Do tempo das vigílias de madrugada da igreja. Fui batizada numa dessas vigílias do Espírito Santo com 8 anos de idade. Era maravilhoso, né? Tantas lembranças, era muito bom. Mas assim, o Senhor tem mais para fazer e Ele já está fazendo nesse tempo. E será que eu estou no mesmo tempo que Ele? Ou será que eu estou que nem os judeus, aguardando que Ele venha, aguardando que ainda vai acontecer? Vamos viver o que Ele está fazendo hoje, aqui e agora, e vamos fazer parte desse exército. Vamos nos levantar e nos posicionar para viver o que Ele está fazendo hoje, ser boca dele na terra, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como todos esses discípulos que nós lemos aqui, e nós vemos tanta coragem, tanta ousadia, né? Nesse último, eu acho que esse último capítulo aqui, versículos do 46, 44 a seguir, quando fala aqui dos judeus, e que você estava comentando, Jane, que ele começa a falar, e depois disso, os próprios judeus começam a entrar com inveja, né, sobre a vida deles, porque quando você começa a se posicionar, quando nós, igreja do Senhor, a noiva do Senhor, a gente começa a se posicionar no Senhor, com ousadia, nos levantando para fazer o que Ele tem nos enviado a fazer, nós vamos encontrar as pessoas que estão na inveja no caminho. Isso é fato, está escrito. Vai ter os opositores, vai ter os invejosos, vai ter sempre, e provavelmente são aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes é aquele irmãozinho lá da igreja, às vezes é aquele primo, às vezes é aquela da família mais chegada, e às vezes aqui dentro de casa. Vamos ter opositores, né? Mas até essa semana eu lembro que alguém postou lá no grupo e falou de Sambalate, né?
de Neemias ali na construção do muro, que acontece as oposições, e realmente, e aí eu até lembrei exatamente dos nossos estudos, por quê? Porque a gente encontrou oposição desde do primeiro capítulo de Atos ali, praticamente, no 2, né? A gente já começa assim, já começou ali, né? Esse povo tá tudo louco, tá tudo bêbado, porque estão recebendo o Espírito Santo. Então já estava ali uma oposição de alguma forma, né? Então a gente vê essas oposições ocorrendo e acontecendo o tempo todo. Mas também isso é parte do que vai acontecer nas nossas vidas quando nós resolvemos nos posicionar, quando nós resolvemos estar obedecendo ao Senhor e fazendo aquilo que Ele tem nos enviado para fazer, nos mandado fazer. Porque aquele que não faz, aquele que não está entendendo o que está acontecendo aqui agora, porque a gente vê aqui, ó, alguns dos judeus viram as multidões e ficaram com inveja, não é? Alguns de quem? Dos judeus. Então, alguns daqueles que o Senhor já tinha prometido, que o Senhor já tinha falado, alguns daqueles que estão esperando o que há de vir, e não aquilo que já está acontecendo. Então, aqueles que ainda não tiveram a visão do que está acontecendo e está achando que ainda vai acontecer, e vendo você acontecer através dele, vai se opor ao propósito, né? E outra coisa que, assim, chama muita atenção, que é muito interessante aqui, e que isso possa ser imprimido nas nossas vidas, nos nossos corações, é que, assim, quando eles fizeram isso, a oposição foi tão forte, né, que eles expulsaram os dois de lá daquele lugar, né, naquele tempo ali. Jane qualquer, né? Então, né, eles expulsaram eles de lá daquele lugar, enviaram, quase apedrejaram eles dali, não é? E aí eles saíram daquele lugar, e a gente vê aqui, eles sacudiram o pó dos pés, né, em sinal de reprovação daquilo que estava acontecendo, né? Eu reprovo o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque eles sabiam da identidade deles, eles sabiam para aquilo qual eles tinham sido enviados, eles tinham convicção de quem eles eram, o que eles estavam fazendo era correto. Então, eu lavo minhas mãos aqui, eu sacodo a poeira dos meus pés aqui e vou continuar a jornada, porque não vai parar aqui. Se não me querem aqui, eu vou para outro lugar, mas eu vou continuar no propósito no qual eu fui chamado. E mais interessante aqui na frente é que fala assim: e os discípulos estavam cheios de alegria. E do Espírito Santo, né? Mesmo com a oposição toda, né? Com uma mentira, porque eles estavam, né, falando mentiras, uma multidão falando coisas que não eram verdades, mas eles sabiam que eles, para que eles foram chamados, eles sabiam o chamado deles, sacudiram a poeira e saíram cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu achei muito interessante, uma lição para nós, né? Exato, porque eles estão sendo caluniados, eles estão recebendo oposições, né, difamações, e muitas vezes nós, como igreja, às vezes quando alguém começa a falar alguma calúnia, a gente já se sente tão ofendido, tão chateado, tão isso, tão aquilo, mas se o que eu estou fazendo, a oposição que eu estou recebendo é porque eu estou no propósito, então eu não preciso me chatear. Eu não preciso parar de fazer, porque eu estou no propósito, preciso continuar no propósito e me alegrar. Porque se eu estou vivendo uma calúnia, uma difamação por conta do propósito, então aí que tá bom demais. Eu acho que é por isso que eles saíram com alegria, porque eu estou cumprindo o propósito. Então, vai ter esses momentos, a gente precisa ter esse entendimento de que quando nós estamos dentro do propósito do Pai, nós vamos sim também ter momentos de calúnia, de difamação, de pessoas torcendo o nariz. Ai, não acho que tá na hora, não acho que tá certo. Então, assim, ela não é muito metida, né? Olha, quer se aparecer, porque tá falando da palavra ali, quer se aparecer. Sempre vai ter alguém, né, para falar. Sempre vai ter um judeu para falar. Então, a gente precisa ter em mente que se eu estou
no tempo do Senhor, na estação certa, no momento certo, enviada por Ele com absoluta certeza, porque aqui Paulo e Barnabé e os discípulos eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, aqui há uma grande diferença também. Se você está sendo e tem certeza que foi enviada pelo Espírito Santo para fazer algo, não há o que temer. Sim. O que me chama muita atenção também foi o versículo 50, que fala: então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes, eles chamam os influentes, né? Aquelas que têm voz, aquelas que, né, que sabem falar, né, falar coisas que não é correto a respeito, né, deles, que chamaram as mulheres. Nisso até para nós temos muito cuidado com o que a gente ouve, falam para a gente não atrapalhar a obra do Senhor, né? Porque tudo que, né, que nós estamos estudando, eu vejo que nós somos a continuação da Bíblia, né? Nós somos a continuação da Bíblia, né? Tudo que eles passaram, aconteceu com eles, nós passamos também, né? E esse aqui me chamou muita atenção, né? Por ser as mulheres influentes, religiosas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado que a gente não venha se classificar nesse grupo, né? De mulheres religiosas e sair falando coisas que às vezes a gente ouve e nem sabe realmente, né? O porquê daquilo, da onde veio aquela conversa, se é realmente verdade. Às vezes a gente pode ouvir e só passar para frente sem saber. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque também eu acredito assim que eles foram lá e citaram as mulheres religiosas e que eram influentes na sociedade, principalmente por causa da sua influência, né? A influência que elas tinham. Então, o que a gente também pode tirar daqui? Que nós somos pessoas, mulheres, que podemos influenciar, tanto para o bem como para o mal. Então, que nós, né, dentro dessa palavra que nós estamos sendo ministrada, que nós possamos ser influenciadoras do reino, propagadoras da palavra, e não da mentira, e não da discórdia, e não daquilo do diz que me diz que, né? Que alguém me disse, que me disse, que me disse, e que quando você fosse lá na fonte, você ia ver que não tinha dito nada, né? Então, né, não sabe. Então, que a gente não seja esse tipo de mulher. Chegou até você, para ali. Corta o mal pela raiz ali. Daqui por diante você fala... Sabe, quanto mais a gente ouve o Espírito Santo, mais sensível a gente fica, mais a gente sabe o que vem dele, a gente vai saber discernir o que é certo, o que não é certo, o que que é mentira, o que é verdade. Então, assim, que nós possamos ser essa influência e serem propagadoras do Evangelho, da palavra, da voz de Cristo em nós, em nome de Jesus. E não mulheres fofoqueiras, né? Que é mais ou menos colocando para nossa realidade, é isso que ele está falando aqui, né? Que eram influenciadoras, mas que elas manipulavam também, talvez mulheres manipuladoras, que conseguiam, olha, está acontecendo isso, aqueles dois lá estão falando isso não pode acontecer no nosso meio, né? Provavelmente era dessa forma que elas falavam para influenciar os outros e às vezes até os próprios maridos e até as próprias outras pessoas, porque a gente sabe que nós temos isso em mãos, né? Esse poder de convencimento até muitas vezes, né? A esposa, a mulher tem dentro da casa, dentro do lar, e se a gente não souber usar isso com sabedoria, porque a mulher sábia ou ela edifica ou ela destrói. Exatamente. Se eu sou sábia, eu destruo. E se eu sou sábia, eu construo, eu edifico, né? Então, assim, e isso em tudo, não só apenas no lar, né? Nas amizades e tudo mais, na rodinha, na mesa que nós estamos. Então, precisamos ser propagadoras do reino, do evangelho, tá? E não propagar
mentiras e diz que me diz que, e ficar emprestando os ouvidos para aquilo que não te serve mais. Isso não serve mais para o tempo que nós estamos vivendo, como mulheres do Senhor, como filhas amadas, como noivas do Senhor. Não serve mais para nós esse tempo de murmuração, de ficar em mesas falando de outros, sabe? Não, vamos orar. Coloque em oração e deixa que Deus entra no comando, deixa que Ele faça, né? Deixa com o Senhor. Sim, verdade. Amém. Vamos lá então, Dri, vamos continuar o 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios a envenenar. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles. A mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Aqui continua, né? Eu acho que aqui só está falando, continua falando daquilo que nós já estávamos falando. Agora os judeus, não se contentando em ser apenas eles começam a manipular e a incitar também os gentios contra os apóstolos, né? Então, sim, agora eles começam a tentar ganhar mais força, né? Só os judeus, não, agora vamos tentar com os gentios, porque eles estão ganhando gentios agora também. Antes era só judeus, mas agora os gentios têm a mesma graça sobre eles, né? Estão se convertendo. Então, agora os judeus, né, percebendo isso, que gentios estavam vindo e ficando ao lado, né, dos apóstolos, então eles agora começam a citar também o povo para manipulá-los, né, e também aí que eles tivessem as mesmas ideias, né, falando as mesmas coisas e incitar contra o Paulo, né, e Barnabé. Mas pode continuar, Liz. Versículo 8. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre.
Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajam a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então viajaram de volta pela Psídia até a Panfilha. Pregaram a palavra em Perge e desceram para a Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios, e permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Amém. Amém. A gente vê que aonde eles passavam, eles sempre falavam do início, né? Do que o Senhor já tinha feito no passado. E falar, né? Eu vejo assim que a gente falar das coisas que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda faz vai causar muito incômodo nas pessoas, né? Talvez hoje, nos dias de hoje, nós não vamos ser apedrejadas, né? Mas nós vamos ser muito, né, apontadas, muito caluniadas, chamadas de fanáticas, de tantos outros nomes, né? E que acabam algumas das vezes entristecendo o nosso coração, ao ponto que as pessoas às vezes podem falar coisas tão pesadas, como a gente vê aqui que Paulo ele foi apedrejado, e que eles acharam que ele estava morto, né? E na verdade ele não estava, ele, né, estava ali mal. Muitas das vezes a gente tem que se fazer de mal para as pessoas, porque não adianta você falar que não adianta você, né, querer dar satisfações para eles, que não vai adiantar. Então ele ficou ali, mas quando estava com os outros, né, os discípulos perto dele, ele levantou e foi para outro lugar. E que a gente passa muitas coisas assim, né, nos dias de hoje. Se você faz um café para trazer a palavra, é porque está achando que sabe alguma coisa. Se você não faz, a gente está perdendo tempo de evangelizar. Então a gente tem que escolher as nossas guerras, né? As nossas batalhas. Exatamente, Jane, porque nós não somos apedrejadas literalmente, mas a gente vê isso muito hoje em dia, né? Essa apedrejamento em forma de palavras, né? Como você mesma está dizendo, né? Em forma de palavra, apontamento, sempre tem alguém para se levantar e se opor. E tem momentos que as pedradas vão ser tamanhas, porque você vê, eles não ficaram felizes em estar só lá em Listra, mas aqui em Derbe eles voltaram e vieram porque eles sabiam que eles estavam ali, então vamos lá. Não, eles saíram daqui, mas eles estão lá em Derbe, vamos para lá, apedrejar ele lá. Então foi o que aconteceu, porque aqui a gente vê eles vindo para cá e apedrejando, né, Paulo e Barnabé, né? E aqui o que acontece? Realmente ele está tão mal que está deitado, eles pensam que ele morreu, talvez ele até tenha que ter fingido a morte mesmo ali por um momento, para que ele fosse deixado em paz, né? Porque não era momento de morrer. E depois, quando ele se sentiu seguro, que eram os discípulos que estavam ao redor dele, então aí ele se levanta
e continua no seu propósito, né? Porque aí eles voltam para Antioquia, né? Depois aí, e continua anunciando a palavra, né? A gente vê que, ó, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe, que foi ali, e feito muitos discípulos, porque eles fizeram muito discípulos, foram apedrejados, foram, sofreram, né? Calúnia, sofreram. Foi difícil? Foi, mas eles fizeram muitos discípulos. Aí depois eles voltam para Listra e Icônio, né? E Antioquia, onde fortaleceram os outros discípulos e os encorajaram a permanecer na fé, né? Então, assim, eles foram caluniados, foram apedrejados, sofreram muitas oposições, mas eles não pararam. Não pararam. Exatamente. Não deixaram a voz se calar. Não deixaram o propósito parar, né? O único que podia pará-lo seria o próprio Deus. E naquele momento, na verdade, Deus queria que eles continuassem, não importasse o que eles estavam encontrando pelo caminho, continue, servo meu, continue, serva minha, continue, porque o propósito não acabou. Né? Pode não estar fácil, pode estar difícil, pode estar levando alguma pedrada, pode estar sendo caluniada, mas o propósito continua, precisa continuar. Então, assim, deu um tempinho, deu uma... Ui, caiu, né? Por causa das pedradas, está difícil, deu uma mas agora levanta e continua, né? E ainda vai lá fortalecer aqueles que estão começando, né? Vai lá e lembrando, fortalece. né? E lembrando eles que o versículo 22 fala, né? Eles os encorajaram a permanecer na fé e lembrando hoje que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus, né? Então a gente vai passar, nós temos que ter essa consciência, né? De que nós vamos falar do Senhor, nós vamos levar a palavra, porque falar a verdade dói, né? Eu vejo que falar a verdade nos dias de hoje, se posicionar, é quase a mesma coisa que você dar a sua cara a tapa, né? Porque tem pessoas que não querem ouvir a verdade. E quando você fala a verdade, você muitas das vezes não é bem recebido, né? Porque o evangelho ele é falado, né? A verdade, né? Claro como ele é, ou escolhido algumas partes só o que me faz bem, né? E o interessante é que, né, eles voltaram lá e fortaleceram os discípulos e lembraram eles que era necessário passar por momentos assim. E isso até nos fortalece, assim. Essa palavra está falando muito comigo hoje, de nos fortalecer mesmo, né? Porque é necessário a gente passar, às vezes, por momentos assim. Não é uma o inimigo se levantou, ou algo isso ou aquilo. Não, é a vida. Para falar o evangelho, nós vamos passar por situações, né, desconfortáveis para nós, que nós não vamos gostar. Mas mesmo assim a gente precisa, né, levantar a nossa cabeça e trazer à mente tudo aquilo que nos traz esperança e viver cheio de alegria do Espírito Santo, porque se ele habita em nós, ele nos dá alegria e força para a gente continuar, né? Exatamente, sacode a poeira aí, bate o pé na poeira e vamos que vamos novamente e se levantar e ir. E assim, uma parte também que chama atenção, acho que seria interessante a gente comentar, é uma coisa que acontece muito nos nossos dias, a questão aqui de quando eles entram na cidade, um pouquinho, né, aqui, quando eles entram em Derbe e eles veem lá o paralítico, oram, e ele é curado, né? E aí, quando ele é curado, os que estão ali, porque a gente vê assim, é uma cidade, a gente precisa pensar um pouquinho na cultura daquele povo, né? Daquela situação, daquele momento mesmo, tá? E aquele povo era um povo que adorava Zeus, era um povo que levantava altares, né? Tanto que aqui a gente vê que foi um sacerdote do templo de Zeus que começou a trazer coroas, flores, né? E sacrifícios para os apóstolos. Porque quando eles viram que o apóstolo, aquilo que ele falava acontecia, né? A pessoa era curada, pessoas estavam sendo transformadas. Então eles olham para aqui e falam: tem um Deus andando no nosso meio.
né? Tem um Deus no nosso meio, porque aquilo que ele está fazendo, só um Deus pode fazer. Talvez ele estava lá orando para esse Deus, né, com D minúsculo, orando lá, sacrificando para Zeus, para... Como que é o nome do outro? Zeus e... Esqueci o nome do outro, gente. Deus e... Cadê? Hermes. Para Zeus e Hermes, né? Estavam lá sacrificando, mas eles nunca viram uma manifestação, provavelmente, ali. Então, a hora que eles viram a manifestação de de Paulo, né? E Barnabé ali, eles ficaram, né, atônitos, espantados, né? É um Deus, só podem. Né? Aí eles olham para Barnabé, Barnabé deve ser o Zeus, e Paulo é Hermes. Por quê? Porque Zeus era o deus dos céus para eles, e Hermes era o deus inteligente, com sabedoria, sabe? Era um deus assim, muito inteligente, muito sabedoria. Até hoje, eles na mitologia grega é dessa forma. Então, assim, eles olham para Paulo, né, com tanta sabedoria, falando, né, com tanto discernimento, e ainda manifestando o poder do Espírito Santo, pronto, é um Deus. E aí eles começam, vem ali, e aí a gente vê Paulo, né, e Pedro, meu Deus, Paulo e Barnabé, né, é porque uma hora é Pedro, uma hora é Paulo, outra hora é Silas, eu já ia falar Silas, mas Silas tá vindo ali, né? Daqui a pouco Silas chega no cenário, ainda não chegou, mas aí Paulo e Barnabé, né, ali, falando da palavra de Deus, e eles começam a confundir. Mas assim, a gente vê eles rasgando as vestes, se humilhando. O que era rasgar as vestes nessa época? Né? O acontecido, rasgaram suas roupas e as cortaram ao meio do povo, gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas, né? Para que abandonem essas coisas sem valor e voltem para o Deus vivo. Então, assim, hoje a gente não tem Zeus, a gente não tem Hermes, não na nossa cultura, a gente não tem deuses na nossa cultura, né? Não temos deuses que vai lá sacrificar, a gente não tem Buda aqui, né? Não é que nem a Ásia, que tem muitos deuses ainda rondando ali, né? Japão, a gente vê muitas coisas, mas aqui nós não temos. Mas eu não sei o que é pior, ter um deus lá de estátua ou, de repente, ter um Deus que às vezes é de carne e osso, né? Porque a gente vê no meio da própria igreja muitas pessoas endeusando outros que são levantados por Deus. E se eles estão com aquela autoridade, se eles têm aquela ousadia, é porque eles estão pagando um preço para isso. Se Paulo, Barnabé, Pedro, João e tantos outros discípulos, e daqui a pouco Silas, e daqui a pouco outros e outros aqui, eles faziam o que faziam, era porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E se nós nos enchemos desse mesmo Espírito, a palavra de Deus diz que ele nos deu poder e autoridade para também expulsar demônios, para também colocar as mãos, impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. E se nós tivermos essa ousadia, essa unção sobre as nossas vidas, como? Vou pôr a mão sobre você e você vai lá? Não! A unção que você vai carregar sobre você é do preço que você paga, sabe? É das pedradas que você já aguentou, é das calúnias que você já aguentou, é das noites em claros que você já passou, estudando a palavra, chorando aos pés do Senhor, se entregando para Ele ali, buscando a presença dEle. É deste lugar que vem a autoridade, do lugar de sacrifício, do lugar de renúncia. E às vezes as pessoas confundem, porque às vezes uma pessoa está lá e renunciou tantas coisas, está sendo tão levantada pelo Senhor, e as pessoas vão lá e começam: uau, meu Deus, eu quero ser como essa mulher. Não, eu quero ser o que Jesus quer que eu seja, eu quero ter Jesus em mim, eu quero fazer o que Jesus quer que eu faça, da forma do meu jeito, porque como nós já dissemos aqui, cada uma de nós temos a nossa porção. Tem algumas que vão ser usadas de uma forma em uma área e outras de outra forma em outra área. Juntas estamos formando uma grande multidão, um grande exército, uma grande equipe, onde cada uma vai atuar numa área de uma forma. E a honra e a glória é
totalmente do Senhor, não é sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, porque sem Ele não somos nada, não podemos fazer nada, mas através da nossa busca incessante por Ele e do poder dele em nossas vidas, nós sim podemos também expulsar demônios, nós também podemos aí impor as mãos sobre os doentes, nós podemos abrir nossas bocas e profetizar dentro do nosso lar e ver as coisas acontecer por causa do poder e da autoridade que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos separar isso, entender que o que vem, seja João, Pedro, Paulo, vem do Senhor, que nós somos apenas homens, tanto naquela época como nos dias de hoje, né? Então, se você tem visto o Senhor levantar Pedro, Maria, Madalena, Helena, João, e aí, às vezes, a gente fica tão assim, porque eu preciso, porque eu quero, eu preciso tocar nela, eu preciso estar com ela, eu preciso caminhar com ela. Se o Senhor quiser que você caminhe, amém. É bom a gente caminhar perto de pessoas que estão cheias da presença de Deus. A gente quer. Mas a gente precisa buscar da presença de Deus para as nossas vidas também. E também receber a porção diretamente dele. E sabendo que sem a presença dele, nada podemos fazer. Verdade. Amém. Amém. Vamos lá então, meninas. Capítulo 15. O Concílio de Jerusalém. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme a lei, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energeticamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos da Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios,
todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devamos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Amém. Eu acho muito interessante essa parte, né, desse capítulo, porque aqui começa uma discussão entre eles, né, entre os discípulos e os apóstolos, quanto à questão da circuncisão, né, porque alguns foram lá e começaram a pregar, não, os gentios primeiro vai ter que ser circuncidado para depois receber a palavra, ou se recebeu a palavra precisa ser circuncidado, senão não vale. E aí Paulo e Bernabé discordaram plenamente, porque eles eram gentios e não judeus, e a circuncisão era algo para os judeus e não para os gentios, né? Era uma ordem para os judeus. E aí eles queriam impor essa ordem que era para os judeus aqui para os gentios. E a gente vê eles discordando e conversando a respeito disso. Então Pedro se levanta, fala lá do sonho que ele teve, da visão que ele teve ali, que nós já passamos por ali, né? E que o Senhor falou para eles que não era para julgá-los, julgar imundo aquilo que ele já tinha tornado santo. Então aqui, mais uma vez, ele fala, o Senhor falou para mim, não é para fazer diferença, porque a graça está sobre todos, tanto judeus como não judeus. E o que eu acho muito interessante nesse versículo que fala que Peraí, gente, que eu já não estou enxergando direito os versículos. O 11, né? O 10, tá? O 10. Então, porque agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios. Ora, eram discípulos gentios com jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Então, assim, aqui a gente pode trazendo, né? Eu gosto sempre de trazer para os nossos dias, para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente pode aplicar aqui no nosso tempo, porque a gente vê pessoas, muitas vezes, colocando julgo sobre aquelas pessoas que estão chegando na igreja. Chegou ontem na igreja, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, isso aqui é pecado, isso aqui você não pode fazer mais. Menina, você tá comprando isso? Então, assim, quem convence é o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo vai falar, você pode orientar? Aos poucos? Pode, através da palavra, porque senão você vai mais espantar, trazendo um jugo sobre a pessoa, do que trazendo ela para perto, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado de não querer impor jugo, muitas vezes, às pessoas, daquilo que elas não são ainda, não vieram para cá ainda direito, e às vezes a gente já está querendo impor algumas situações, algumas coisas. A partir de agora, não isso, não aquilo outro, e aí fica um evangelho do não enorme, que elas não entendem o não por quê, né? E que às vezes nós levamos tanto tempo para entender algumas coisas também, e estamos querendo impor a eles que entendam em 5 segundos, né? E não é bem assim. Então, nós precisamos ter sabedoria, né? Saber receber, não deixa tá pregando a palavra, deixa pregar. Mas não, ainda não. Calma, vai dando uma lapidada, o Espírito Santo mesmo vai lapidando, vai mostrando, vai convencendo. Então a gente precisa, como cristãs mais velhas na caminhada, né, tendo mais discernimento, maturidade, ensinando aquelas que estão começando a caminhar na fé, né, o que é, o que não é, e não colocando jugo sobre elas para que elas não aquilo que elas não conseguem suportar, e provocando a Deus ainda, porque olha aqui, ó, então agora vocês provocam a Deus por meio de jugo,
né? Colocando jugo sobre os discípulos que nem vocês, nem os nossos passados, nem a gente conseguiu suportar. Entende? Então tem coisas que nem nós conseguimos suportar e a gente quer que os outros vivam. Coisas que a gente não vive, né? E às vezes até mesmo coisas que a gente não vive se acha no direito de exigir do novo convertido, né? Que ele tem que fazer, não pode, né? Realmente são muitas coisas que a gente já vivenciou, né? Já teve ao nosso redor situações assim bem parecidas e que a gente venha carregar isso conosco, né? Que quem convence é o Espírito Santo, né? A nossa parte é levar as boas novas, ensinar, ajudar, orientar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo, né? Nós temos que fazer a nossa parte e deixar o Espírito Santo fazer a dele. Porque quem restaura a casa caída de Davi é o Senhor, não é? Não é que nós acabamos de ler? Eu restaurarei, né, a tenda caída de Davi, reconstruirei as suas ruínas, restaurarei para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Então, incluindo os mais novos, aqueles que estão chegando, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai, né, levantar essa casa caída. Então, não temos que exigir nada deles, aquilo que é o Espírito Santo que vai fazer, Exatamente. Que vai convencer, né? Tem coisas que às vezes a gente olha e fala assim, mas não, Senhor, mas tipo assim, Senhor, mas eu também fiz, eu também talvez me portei daquela forma algum dia por causa da imaturidade. Então nós, como filhos ruios, como filhos maduros, nós precisamos chegar no mesmo veredito que chegaram com os discípulos. Não, eles não precisam ser circuncidados. Vamos pregar e deixá-los à vontade, como o Senhor falou que era para fazer. Exatamente. Ai, que delícia. Ai, como é bom, como é bom, como é bom estudar e se aprofundar mais e trazer, porque muitas das vezes a gente lê a palavra, mas tem muita gente, eu vejo tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de trazer para os nossos dias, né, para que a gente tenha um entendimento mais profundo, né, do que é viver a palavra, né? Ai, que bênção. Odri, nós vamos ficar por aqui. Tu podia fazer uma oração por nós e para encerrar hoje. Aí nós voltamos sexta-feira, às 20 horas. E para terminar o 15, assim a gente vai indo aos pouquinhos. Isso, vamos indo, deixando o Senhor, o Espírito Santo ministrar nosso coração aí, né? Nos momentos que a gente tem. E vamos fechar nossos olhos, então, agora e agradecer por esse tempo. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Obrigado por esses momentos tão preciosos, Senhor. Que o Senhor edifica tanto as nossas vidas, que o Senhor entra em cada uma, em cada lar, abençoe cada uma delas que está aqui nessa hora, aquelas que vão ouvir mais para frente ainda essa noite, esse estudo, Pai. Ministra poderosamente em cada coração, que nós realmente possamos meditar na Tua palavra, mais do que meditar, que nós possamos trazer para o nosso dia a dia e praticar a Tua palavra, Senhor, que ela venha mexer realmente, Senhor, em nossas entranhas, ó Pai, que a palavra seja como realmente uma espada, uma faca de 2 gumes que vem para rasgar os nossos corações, Senhor, e nos levantar em Teu propósito, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que sejamos as suas filhas amadas, fazendo parte do Teu exército, a qual o Senhor tem chamado, Senhor, para ser voz do Senhor nesta terra, para nos levantar com autoridade, com ousadia, independente, Senhor, das pedradas, independente das calúnias, independente das oposições que recebemos, ó Pai, tanto, Senhor, das pessoas, o inimigo, porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra a potestade, dominadores desse século. E, Senhor, que nós possamos ter esse discernimento, ó Senhor, e continuar nos levantando
debaixo da sua mão poderosa, dentro do seu propósito, porque aquele que nos guarda não dorme, ele está à sua direita, à sua esquerda, ele está guardando a tua casa, ele está guardando a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Então que você possa se levantar em adoração, que você possa se levantar em adoração ao Senhor, levantar as suas mãos, levantar a sua voz e manifestar o Espírito Santo através aí da sua voz na sua casa, manifestar a unção, a presença do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família. Dê uma ordem à sua alma que estava abatida nessa noite, que estava sobrecarregada, que estava cansada de tantas pedradas que talvez levou neste caminho. Em nome de Jesus agora, que o Espírito Santo possa entrar em você e te colocar em pé agora, em nome de Jesus, um renovo, e dê uma ordem à sua alma agora, em nome de Jesus, e fala: alma, levante-se, porque estás abatido, a minha alma, pois eu ainda o louvarei, eu ainda farei os propósitos do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, eu viverei esses propósitos. Então comece agora em nome de Jesus, todo desânimo caia por terra, seja dissipado agora, em nome de Jesus Cristo. Você tem o respaldo do Senhor sobre ti, você tem as mãos poderosas sobre ti, você tem a ordem dele, aos anjos para te guardarem, para guardar a tua casa, a tua vida, os teus filhos, as tuas filhas, a tua casa, a tua família, o seu esposo, em nome de Jesus. Não temas, ele é contigo. Levante-se agora da onde você tem caído, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor agora sopra sobre ti fôlego de vida e te dá ousadia para caminhar mais uma légua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, precisava, Johnny, liberar essa palavra. Amém. Demorei um pouquinho. Amém. Nossa, fique à vontade. O Senhor mandou, faz, libera. A gente está aqui para receber. E a gente recebe de coração aberto. Muito obrigada, Adri. Muito obrigada, meninas. E nós venhamos, ter uma noite em paz e ficar com essa palavra dentro de nós, ruminando e meditando e trazendo, que o Senhor venha trazer mais revelações do que Ele já tem trazido para nós, que a gente venha aprender em todos os momentos tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Meninas, um beijão para vocês, Deus abençoe, e a gente se vê na sexta-feira, às 20 horas, na continuação do nosso estudo de Atos. Tá bom? Amém. Beijo, Deus abençoe, boa noite. Beijo, Dri. Beijo. Bye. Bye.
Música